Renovados os votos de muito bom dia aos estimados ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Vamos dar início então ao programa Direto ao Ponto. Direto ao Ponto. Nós fra li, famoso creobi. Qual é que é a alternativa? O que é que vamos fazer? Vamos alterar as leis ou vamos alterar as mentalidades? Essa é a ótica. Não pensar na redirecionar. Qual a solução que esse país precisar? Viemos para, em conjunto, criarmos as pontes para consensos que vão ao encontro daquilo que é a expectativa também dos cabo-verdianos. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Estamos então de volta. Nesta edição do programa Direto ao Ponto, propomos uma leitura dos partidos políticos em relação ao alerta do governo de que Cabo Verde deve se preparar para o recrutamento de mão de obra estrangeira para colmatar a falta de trabalhadores, desafios da classe docente, a recente polémica também em torno da eleição dos órgãos sociais da Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista e do Maio. São os nossos convidados, o deputado Aniceto Barbosa, em representação do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia, o deputado António Monteiro a representar o grupo, a representar os deputados da UCID, e em representação do grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde está a deputada Carla Carvalho, ou melhor, Carla Lima. Começamos então por Carla Lima. Carla Lima, há dias o governo, através do Ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, alertou que Cabo Verde deve se preparar para o recrutamento de mão de obra estrangeira no sentido de colmatar a falta de mão de obra, de trabalhadores. O grupo parlamentar do PSV tinha reclamado há muito tempo dessa imigração em massa e da fuga também de cérebro ao estrangeiro. É isso que está a acontecer. Bom dia, José António dos Reis. Bom dia aos colegas do Movimento para a Democracia e da UCID. José António, bom dia também ao Máriozinho, é a nossa secretária de redação aqui presente, a todos os que nos escutam hoje. José António, antes permita-me dar os parabéns à Cidade da Praia pelos 167 anos. Eu sei que não é tema do debate que preparaste, mas não podia deixar passar essa oportunidade de dar os parabéns a esta nossa cidade capital. Praia, uma cidade de oportunidades, mas também temos que reconhecer de muitos desafios, mas que é também a cidade onde todos os cabo-verdianos se encontram. Portanto, eu acho que vale a pena lembrar essa data marcante, os 167 anos da cidade, e dar os parabéns a todos os praenses, aqueles que aqui nasceram, que aqui cresceram, que aqui vivem, que aqui estão, que sejam de Cabo Verde ou de outras partes. Quando estamos aqui, nós somos praenses e queremos o desenvolvimento da praia. Voltando à sua questão, esse anúncio do governo levanta sérias preocupações, não só ao PAICV, como a vários setores desta sociedade. O governo diz que está a preparar-se para atrair cidadãos de outros países para vir trabalhar em áreas como a construção civil, a agricultura, o turismo. E nós perguntamos qual é a lógica subjacente a essa importação de mão de obra, quando temos muitos jovens cabo-verdianos que enfrentam o desemprego e que procuram outras oportunidades no exterior. Nós entendemos que isso demonstra uma desconexão entre a política de formação profissional e o mercado de trabalho interno, por um lado, e, por outro, um fracasso total das políticas do setor do emprego do governo. Nós não podemos esquecer que Ulisses Correia e Silva, em 2016, elegeu-se, e o Movimento para a Democracia conseguiu a maioria necessária para governar, prometendo aos cabo-verdianos 45 mil postos de trabalho. Mas não eram qualquer 45 mil postos de trabalho. Eram 45 mil postos de trabalho bem remunerados. E é isso que o governo não conseguiu até agora.
ter trabalho digno, decente, para os jovens cabo-verdianos que se preparam, que fazem a sua formação e depois, devido às fracas condições que o país lhe oferece, entende que a única solução que tem é emigrar. Se houvesse uma política na área do emprego para a juventude cabo-verdiana que desse satisfação, e se o governo estivesse a cumprir as suas promessas, por um lado, nós não estaríamos neste momento a pensar em recrutar mão de obra estrangeira e nem teríamos esse êxodo dos jovens cabo-verdianos que procuram em outras paragens aquilo que o país não lhes consegue dar. Muito bem, António Monteiro, em representação dos deputados da UCID, está a partir dos estúdios no Mindelo. Perguntava também se neste momento esse reparo do governo, esse alerta de que o país deve se preparar para, enfim, recrutar a mão de obra estrangeira, apontando aqui que algum déficit, sobretudo na área da construção civil e na agricultura, se neste momento vê esse sinal e se esse sinal tem que ver também com a demanda ou a onda da imigração que tem acontecido. Muito bom dia, José António dos Reis. Bom dia aos técnicos da Rádio Nacional, aqui em São Vicente e também na cidade da Praia. Bom dia a todos os cabo-verdianos que nos acompanham, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imigração. E um bom dia muito especial aos praenses pelo Dia da Cidade da Praia, que a 29 de abril de 1858 ascendia a cidade, saindo da vila para a cidade. E também cumprimentar os meus colegas do painel, o Aniceto e a Carla Lima. Bem, nós temos que encarar esse anúncio, ou este desabafo, vamos assim dizer, do governo, como sendo natural. Não cai o Carmo e a Trindade por causa deste desabafo do Ministro do Emprego e da Família. No entanto, nós temos que procurar entender quais as razões que estarão por detrás dessa saída massiva de profissionais cabo-verdianos, acima de tudo jovens à procura de melhores condições de vida, e que consequências tudo isto poderá ter relativamente ao futuro de Cabo Verde, maiormente a economia presente e futura. Portanto, não tendo internamente as condições para assegurar os profissionais das diversas áreas em Cabo Verde, é claro que as ambições que as pessoas têm, a vontade de ter uma vida melhor do que aquilo que tem no momento atual, daquilo que ouviu dizer, daquilo que viu viver-se dentro da família, é normal que esta pessoa, este cidadão, procure outras paragens. Aqui o que nós temos que fazer, José António, é o governo cumprir aquilo que disse em 2016. Porque convém relembrar que o primeiro-ministro, na altura, no seu programa de campanha, tivera prometido 45 mil postos de trabalho bem remunerados. É preciso sublinhar essas duas palavras, bem remunerado. Mas o que aconteceu é que, infelizmente, o primeiro-ministro depois acabou por dizer que o país paga aquilo que pode, sobre várias interpelações que nós, os deputados da UCIT, fizemos relativamente ao salário que, infelizmente, muitos cabo-verdianos recebem neste momento. Dizia ele que não se paga mais porque o país não pode pagar mais. Portanto, se o país não pode pagar mais, o país tem que abrir para que os jovens procurem as paragens por este mundo fora, onde possam, com a sua capacidade,
com os seus conhecimentos, com a sua força e com a sua determinação, garantir uma vida melhor. Portanto, a saída dos jovens é fruto de uma má política que, infelizmente, nós temos em Cabo Verde. Estou a falar da política salarial, estou a falar da política salarial, vinco isto, e, portanto, têm que sair. São quase que empurrados para fora. E se são empurrados para fora, abre-se espaço para podermos ter connosco pessoas de outras paragens, profissionais em diversos setores, para nos ajudar a manter o desenvolvimento da economia, quiçá fazer mesmo que a economia continue a aumentar e a criarmos mais riqueza neste país. Muito bem, Monteiro, vamos ouvir... Vou concluir. Sim. É normal o desabafo que o ministro fez, portanto, o país é que tem que melhorar as condições para que os nossos quadros, os nossos jovens, consigam internamente garantir um futuro tranquilo. Aniceto, como é que o Movimento para a Democracia vê esse alerta? Há essa necessidade e há alguma conexão entre a saída, a imigração dos jovens? Bom, bom dia. Primeiramente, também aproveitar e cumprimentar a todos e depois um abraço especial aos praenses que hoje comemora o seu aniversário. Entrando diretamente ao tema, eu acho que é um tema que é uma tese muito, muito válida neste momento em Cabo Verde e que pode ser sustentada de várias maneiras, vários motivos e várias razões. Para já, devemos começar a analisar a questão do envelhecimento da população cabo-verdiana, a questão da baixa taxa de natalidade cabo-verdiana. É um tema profundo que devemos discutir antes de entrarmos em discussões mais superficiais. Devemos ir a fundo e ver qual é a implicação da redução da população jovem e da força de trabalho em Cabo Verde. Esse é um tema que devemos aprofundar. Depois, dizer que isto afeta sobretudo setores chaves da nossa economia, nomeadamente a agricultura, a questão da construção civil e a área dos serviços em geral. Portanto, é a área onde há uma mão de obra, há uma necessidade de mão de obra muito, muito forte e que efetivamente nós não temos neste momento. O ponto número 2, posso ainda dizer que a escassez de profissionais qualificados. Isso é um facto. Áreas como o setor da saúde, da tecnologia, engenharia, demanda mão de obra altamente qualificada. E nós não temos em quantidade essa mão de obra qualificada. Cabo Verde, com uma população relativamente pequena, pode não ter quadros suficientes para suprir as necessidades dessas áreas. Portanto, isso é um facto. Se formos mais a fundo, são essas questões que devemos discutir. Ou seja, não há correlação entre a imigração que se diz, sobretudo em massa, e essa carência de mão de obra? Eu acho que não, porque Cabo Verde sempre viveu da imigração. Muitos jovens partiram desde os primórdios de Cabo Verde. Portanto, não é por aí. Cabo Verde é um país da imigração. É só ver que nós temos mais da população cabo-verdiana fora do país do que dentro do país. Portanto, nós não vamos entrar nessa questão porque efetivamente não corresponde ou não faz uma correspondência direta à questão colocada. Nós temos que aprofundar um bocadinho mais e ver... Portanto, eu acho que o Sr. Ministro, ao colocar a possibilidade da vinda de profissionais estrangeiros para preencher a lacuna existente e impulsionar o desenvolvimento de setores estratégicos da economia, isso sim. Isso é que devemos, de facto, aprofundar e ver aonde é que nós podemos agarrar para, de facto, impulsionar a questão do desenvolvimento estratégico em Cabo Verde. Há outros desafios, diria, desafios demográficos e económicos. Por exemplo, num cenário de globalização e de integração regional, Cabo Verde precisa urgentemente de competitividade e, assim, garantir uma força de trabalho suficiente para sustentar a produtividade. Pergunto, Cabo Verde tem produção? Tem produtividade? Temos muito fraquinho. Ou seja, só para ficar também claro, Aniceto, não tem a ver também com o salário, nível salarial que se pratica aqui?
Não, Cabo Verde tem um nível de salário que o país comporta em termos de orçamento de Estado. O Monteiro está a dizer que muitas pessoas estão a sair do país por causa também da precariedade laboral. Não tem nada a ver com isso. Eu também acho que não, porque Cabo Verde sempre, como eu disse inicialmente, Cabo Verde é um país de imigração. Muitos cabo-verdianos saíram desde a primeira hora. Não creio que é por causa da questão salarial ou a questão do emprego que o cabo-verdiano tem aptidão para a imigração e para vir à procura de uma vida melhor. Isso todos nós procuramos. Muito bem, vamos dar uma segunda ronda. Desta feita vamos começar pelo CID, que está em São Vicente. António Monteiro, concorda com a leitura do seu colega Aniceto Barbosa de que, portanto, essa carência de mão de obra poderá estar relacionada com a baixa taxa de natalidade, envelhecimento da população e também a falta de mão de obra qualificada em alguns setores? Não, António, eu entendo a posição do meu colega Aniceto Barbosa. Claro que ele tem que defender o governo dele e tem que defender o partido que sustenta o governo. E por isso não levo rigorosamente nada mal. Agora, nós não estamos aqui a fazer uma discussão superficial como ele afirma. Nós demos dados que o governo, em 2016, quando concorria para as eleições, o MPD apresentou uma plataforma. E na plataforma do MPD seriam 45 mil postos de trabalho bem remunerados. E volto a sublinhar estas duas palavras, bem remunerado. No Parlamento, Zé António, nós questionamos o senhor Primeiro-Ministro num debate que tivemos com ele. Senhor Primeiro-Ministro, o salário em Cabo Verde é baixíssimo. Há cidadãos que ganham extremamente mal. E a resposta que nós tivemos é que o país paga aquilo que pode, assim como disse o Aniceto neste preciso momento. Portanto, não havendo uma política salarial que retenha os jovens, que propicie a estes mesmos jovens pensarem num futuro com menos carência material, é claro que a mínima oportunidade que tiverem irão para um mercado mais largo, mais competitivo e com um melhor salário. E é isto que está a acontecer. Independentemente de termos baixado a taxa da natalidade, independentemente dos cabo-verdianos, desde longos anos, há séculos, sermos um país que procuramos sempre lá fora melhores condições, mas a questão que se coloca aqui, Zé António, é sempre o mesmo. Porquê é que nós saímos? O cabo-verdiano não sai porque quer. O cabo-verdiano vai, mas a alma fica. O cabo-verdiano quase que é obrigado a ir à procura de melhores condições de vida. Então, não sai porque vai... eu não gosto do meu país. Ou seja, Monteiro, para ficar claro, então, essa imigração, essa onda de imigração que, a seu ver, está a influenciar essa carência de mão de obra, tem que ver, sobretudo, com o nível salarial praticado aqui. É isso? Tem a ver com o nível salarial, com a qualidade de vida que nós temos. Repare, e depois é preciso que vou já concluir, Zé António. Repare, não temos da imigração para São Tomé. As pessoas foram porque quiseram. Para Angola, foram porque quiseram. Para Portugal, foram porque quiseram. Para a Holanda, não, foram à procura de uma vida melhor. Portanto, é o que está a acontecer neste momento. Não tendo nós, depois de 50 anos como país independente, a capacidade de garantir aos jovens, jovens e menos jovens, um futuro tranquilo, têm que sair porque querem comprar casa, querem ter um carro, querem ter uma vida com menos sacrifícios possíveis. E, portanto, vão à procura. Porque o governo mostra-se incapaz de dar aquilo que prometeu. Se não tivesse prometido, muito bem, mas prometeu devidamente bem remunerado. Não temos. Carla Lima,
concorda com a posição do Monteiro ou está mais alinhado com o que a Aniceto está a defender, que tem que ver com a baixa taxa de natalidade, envelhecimento e também falta de mão de obra qualificada em alguns setores? Não. A questão da taxa de natalidade, a baixa taxa de natalidade não pode ser usado para explicar esta questão. E o nobre colega Aniceto sabe bem disso. Numa coisa eu concordo com o Monteiro. O colega Aniceto tem que defender o seu partido, tem que defender o governo que suporta. Portanto, eu levo nesta linha os argumentos. Dizer o seguinte: a Organização Internacional do Trabalho estima que 28% dos jovens cabo-verdianos entre os 18 e 35 anos consideram emigrar. E nós estamos a falar de uma mudança no perfil das pessoas que imigram em Cabo Verde. Nós estamos a falar de pessoas jovens que construíram toda a sua formação aqui, que fizeram formação profissional, outros fizeram formação superior, na expectativa de que, no final de todo este percurso formativo, teriam condições, como disse o Monteiro, sim, de viver aqui, ter melhores condições de vida, ter uma casa, ter um apartamento, ter um carro, ter os seus filhos, a sua família, educar os seus filhos aqui em Cabo Verde. Depois, quando chega ao mercado de trabalho, percebe que o país não lhe pode dar essas condições e aí pensa em emigrar. Isso nada tem a ver com a taxa de natalidade, até porque neste momento, em termos de desemprego juvenil, nós temos uma alta taxa de desemprego juvenil, que ronda os 30%. Então, com essa alta taxa de desemprego, porque agora que há essa carência de mão de obra? Porque o país não consegue, aí eu ia chegar na parte que também é importante, fazer uma integração. O governo do MPD não conseguiu fazer ainda uma integração da oferta formativa, da sua política de formação às necessidades económicas do país. Esta é uma outra vertente dessa questão que precisa ser trabalhada. O governo não está, a partir de estudos, a partir de planos, a partir de projetos, a formar para suprir o mercado e para garantir que esses quadros vão ocupar esses postos de trabalho que a nossa economia tanto precisa. O Aniceto falou em setores-chaves. E realmente são setores-chaves, a construção civil, a agricultura, o setor dos serviços, são setores-chaves da nossa economia. Então tinha que haver uma integração muito grande entre aquilo que é o plano formativo e a educação formal também, e aquilo que o nosso mercado precisa. Primeiro ponto. Segundo ponto, combater a precariedade laboral, para garantir que, sim, as pessoas não rejeitam trabalho. As pessoas rejeitam falta de dignidade. As pessoas rejeitam baixos salários. As pessoas rejeitam trabalho precário. Tudo isso é aquilo que os cabo-verdianos rejeitam. Os cabo-verdianos nunca rejeitam trabalho, nunca imigram porque querem simplesmente imigrar. Se pudessem, estariam aqui. Só não estão aqui porque o governo, em 9 anos, não conseguiu criar as condições necessárias para fixar os seus jovens e para garantir que a nossa política formativa, a nossa política educacional sirva o mercado de trabalho. Eu termino muito rapidamente, se me permitir, com a questão da escassez de mão de obra qualificada em áreas-chaves, que é a mesma questão. O governo, então, sabendo que tem escassez de mão de obra em áreas-chaves, não volta também a sua formação para essas áreas, não prepara o país para esses desafios. Ou seja, há um falhanço, tanto na política de emprego como na política de formação dos cabo-verdianos. Há um falhanço e o governo precisa assumir este falhanço antes de nos atirar soluções temporárias de importação de mão de obra. Aniceto Barbosa, já vi que não está a concordar nem com o Monteiro nem com a Carla Lima, porque as perspectivas que estou a ver são diferentes. Agora, como é que o país deve se preparar para absorver ou atrair esses imigrantes, para colmatar a falta de mão de obra que neste momento se faz sentir, e se realmente é perceptível essa carência de trabalhadores? Bom,
Primeiramente, para dizer à minha colega Carla e ao meu colega António Monteiro que se eles não estão a defender os partidos deles, o problema é deles. Eu, efetivamente, estou a defender o meu partido, estou a defender as ideias da governação e do programa de governação que nós submetemos, que nós, o MPD, submetemos. E que ainda continua a acreditar. Claro, continua a acreditar porque ainda estamos, a legislatura ainda não terminou. Sim. Portanto, isso é claro. Depois, para dizer que a condição para a atração de trabalhadores, por exemplo, para o país, tem a ver com o crescimento de infraestruturas de projetos de desenvolvimento. Portanto, se Cabo Verde não crescer, não se consegue efetivamente atrair ninguém e nada. A modernização dos aeroportos neste momento está a acontecer em todos os aeroportos. Os portos, a habitação. São programas que estão em fase de conclusão e que vão de certeza absoluta atrair trabalhadores qualificados. Repare que esses setores que eu acabei de mencionar demandam uma grande quantidade de profissionais qualificados e não qualificados. Portanto, também a mão de obra do trabalho aí. Depois, para dizer que a questão de salário precário, eles, se calhar, o PICV e o CIT está a esquecer que é este governo que fez o aumento salarial para 19 mil e 17 mil que nós encontramos em 11 mil escudos. Mas ainda há muita crítica de que não é aplicado repare, o governo conseguiu aprovar no Orçamento de Estado esse montante e garantiu já que nos próximos anos vai ter mais ou menos. Repare, se nós tivéssemos encontrado o salário em 19 mil, hoje se calhar já estávamos a dar um outro passo. Mas eu não quero voltar atrás porque é um facto. Não me importa a mim estar permanentemente a trazer questões. Depois, para dizer que a questão a internacionalização dá-nos um exemplo muito claro do que é que acontece em outras paradas. Por exemplo, Portugal vem a Cabo Verde recrutar quadros. Luxemburgo vai a Portugal recrutar quadros. Emirados Árabes Unidos vem à África recrutar quadros. Várias nações europeias recrutam quadros de outras nações. O Canadá recruta quadros de outras nações. Portanto, isso é um mundo globalizado que nós temos. A internacionalização é fundamental e o cabo-verdiano não foge disso. O cabo-verdiano está sempre atento a outras oportunidades, quer interno, quer externo do país. Portanto, nós não podemos estar aqui a trazer o caso de a imigração dos cabo-verdianos como algo negativo. Não, pelo contrário. Pelo contrário, o governo já disse e nós apostamos que a imigração cabo-verdiana é sempre uma mais-valia. É só ver a força do trabalho cabo-verdiano lá fora e o que é que resulta em termos de receitas económicas para Cabo Verde. É só ver isso, o que é que resulta. O que nós temos que fazer é criar condições, sim, para atrair os cabo-verdianos também que estão fora e com qualificação para virem trabalhar em Cabo Verde. Temos que criar as condições. Ainda não temos essas condições, se calhar, para equilibrar com o estrangeiro. Mas estamos a trabalhar, estamos a lutar para esse fim. Cabo Verde, sim, deve adotar um modelo semelhante ao que os outros países fazem para, de facto, e ajustar as nossas realidades e as necessidades específicas, atrair, de facto, trabalhadores de outras paragens. Cabo Lima, como é que o país deve se preparar para absorver ou atrair imigrantes para colmatar, portanto, essa falta de mão de obra? E se realmente é perceptível, já disseram que sim, a carência de mão de obra em que áreas? A carência de mão de obra é perceptível, nomeadamente na construção civil, que, por exemplo, aqui na praia nós temos encontrado nas visitas com vários empresários da construção civil que dizem realmente que há esta escassez de mão de obra. Agora, quando o deputado Aniceto traz o exemplo do que os outros países fazem, que Luxemburgo vai buscar trabalhadores em Portugal, Portugal vai buscar trabalhadores em Cabo Verde, Dubai vai buscar trabalhadores em África. Senhor deputado, os outros países, os países europeus, os países mais desenvolvidos, antes de partirem para a busca de trabalhadores, tiveram realmente uma inversão na taxa de natalidade.
durante muitos anos, que em Cabo Verde só agora está a começar, ainda não temos o impacto. E isso não sou eu que digo, quem diz são pessoas que estudam os fenómenos demográficos. O Aniceto está a ver isso. E a outra questão é, os outros países investiram no seu sistema interno de educação, de saúde e de salários antes de partir para esta solução, que é coisa que o governo ainda não fez e que vai diretamente para essa solução, que só pode ser temporária, de ir buscar outros jovens para vir-lhes dar o quê? Precariedade também. O governo terá que fortalecer também todo o seu tecido social para receber esses imigrantes. Porque quando pensamos em buscar mão de obra fora, temos que pensar em melhores infraestruturas para receber esses imigrantes, temos que pensar em melhores condições nas nossas escolas, nos nossos hospitais, porque também são todas essas variantes que têm que ser contabilizadas numa política séria quando se pensa em importar trabalhadores. Não é só pensar, o Luxemburgo foi buscar gente em Portugal, então eu vou lá buscar também. Ou seja, no outro país. Está a dizer... É preciso ter uma política. O país ainda não está preparado para fazer... O país não fez. Nós não vimos o governo a preparar-se para isso. E não se preparou, efetivamente, pura e simplesmente. Em vez de cumprir a promessa que fez aos cabo-verdianos, 45 mil postos de trabalho, sublinhando, muito bem remunerados, foge ao cumprimento da promessa, diz que paga o que pode pagar, e se falta trabalhador, vamos lá buscar a um outro país. Isso não é uma política séria para a imigração, não é uma política séria para o mercado de trabalho e muito menos uma política séria para o emprego juvenil em Cabo Verde. António Monteiro, como é que o país deve se preparar para absorver ou atrair imigrantes para colmatar a falta de mão de obra em Cabo Verde? Isso realmente também tem-se notado essa carência de trabalhadores e em que setores há maior déficit? Em primeiro lugar, analisar as causas profundas que levam os trabalhadores a sair do país neste momento. Vou dar só um exemplo. Aqui em São Vicente, nós temos algumas empresas de transporte com algumas dificuldades em termos de condutores, o que não acontecia. Mas com esta possibilidade de irem para Portugal, ganharem melhor, abandonaram o trabalho aqui, com os salários que nós conhecemos, salários baixos, 25, 27, 28, 30, para irem ganhar pelo menos 1.000 euros em Portugal. Não obstante os 1.000 euros em Portugal não significarem muita coisa, porque quando se vê a renda de casa, põe-se logo as mãos à cabeça. Mas vão. Mas repare, se esses trabalhadores pudessem cá ficar, por exemplo, se ganhassem 40 mil escudos, 45 ou 50, provavelmente não sairiam. Não sairiam daqui, porque preferem ficar juntamente as suas famílias. Mas com este salário tão baixo, saem à procura. É claro que depois não há uma política de formação ou de incentivo a estas empresas, pelo menos a nível dos impostos, para que estas empresas possam formar uma bolsa de profissionais nas diversas áreas e ter estas bolsas disponíveis para quando houver esta necessidade. Portanto, o governo aqui, se juntar a estes empresários com uma política fiscal menos agressiva, mais amiga, dando possibilidades de poderem direcionar uma parte do valor que movimentam para pagar melhores salários, para investirem na formação, provavelmente não teremos estes problemas. Mas a situação é o que é e temos que encarar a situação tal qual ela é neste momento, enquanto o governo não consegue apresentar uma solução. Portanto, a economia não pode parar. A economia tem que continuar a fazer a sua trajetória. E vamos ter, já começamos a ter, que aceitar trabalhadores que venham de outros países para nos ajudar
no desenvolvimento e no crescimento da riqueza em Cabo Verde. Monteiro, como a Carla Lima diz, é preciso ainda preparar o país com as escolas, a nível da resposta de saúde. Sim. Não, eu penso que não. Eu penso que não, porque... Ou neste momento o país está preparado a receber essa mão de obra? Não, repara uma coisa, António. O país tem sempre necessidade, tem sempre que preparar em muitas vertentes. A nível da educação, a nível da saúde. Mas para receber algumas centenas de trabalhadores, eu penso que nós não temos que vir preparar primeiro os hospitais, preparar as escolas. Não, aquilo que existe, devidamente organizado, com recursos humanos à altura, irá dar resposta. Muito bem, Monteiro, vamos a uma outra ronda, começando agora pelo PAICV, nesse caso o Carla Lima, que o vosso grupo parlamentar esteve na Ilha do Sal, onde constataram, segundo dizem, que o país precisa de uma verdadeira inspeção do trabalho. Dizer também que na Ilha do Sal, sobretudo nos setores do turismo, hotelaria, restauração e na administração pública, portanto, há uma precariedade laboral. É isso que... Sim, antes, muito rapidamente, responder àquilo que perguntou ao Monteiro relativamente às minhas questões. Nós temos, e eu cito também, eu sei que concorda, a dizer que o sistema de saúde, por exemplo, neste momento, não dá as respostas devidas àqueles que aqui estão. E se eu não sei se será uma centena apenas de trabalhadores, ou umas centenas. O ministro não especificou a quantidade de mão de obra que precisa. Por isso que eu digo que só pode ser uma solução temporária. Porque não pode vir a dizer que essa será a solução que dirá a esses setores da economia em termos de política estruturada. Porque não foi estruturada, não foi pensada. Já percebemos então forma. Que é preciso pensar. Agora vamos aí. Já espero que tenham percebido. Sim. E essa questão... Nós continuamos com a mesma questão. Se nós vamos no setor dos serviços, que é uma das outras áreas onde é preciso também, segundo dizem, mais trabalhadores, nós estaríamos a importar trabalhadores para lhes oferecer precariedade laboral, que é aquilo que nós oferecemos aos jovens cabo-verdianos neste momento. Há muitos deles que estão neste setor, principalmente do turismo, e que por causa disso procuram soluções fora de Cabo Verde, porque o combate à precariedade laboral tem que ser uma prioridade do governo. A fiscalização, a questão dos salários, dos horários, das condições de trabalho, tudo isso tem que ser trabalhado e tem que ser pensado numa política prioritária do governo, que não pode baixar os braços em nenhum momento para garantir a proteção desses trabalhadores e para garantir também a fixação desses trabalhadores nessas ilhas turísticas, onde muito precisamos, porque é um dos motores da economia de Cabo Verde. Portanto, continuamos a falar da mesma coisa. Estamos a falar de precariedade laboral que leva os jovens a desanimarem e a abandonarem o país. E essas ilhas turísticas precisam de uma maior atenção da Inspeção-Geral do Trabalho, é isso que eu quero dizer. Do governo, não é só da Inspeção-Geral do Trabalho, é do governo. O governo precisa ter uma atenção maior a essas ilhas turísticas, ao mercado de trabalho nessas ilhas turísticas, seja com o reforço da Inspeção-Geral do Trabalho e das delegações da inspeção nessas ilhas, seja com maior presença do Estado nessas ilhas, seja com negociações também. Eu vou terminar, se não me interromper, eu termino mais rápido. Sim, termina. Seja também com negociações com a classe empresarial que está na área do turismo, para a fixação de salários mínimos para o turismo, para o acompanhamento da evolução desses salários e para garantir que, sim, esses trabalhadores tenham melhores condições de vida quando procuram a Ilha do Sal ou mesmo a Ilha da Boa Vista para viver e para trabalhar. António Monteiro, a Ilha do Sal, a situação laboral é tão precária assim, há tantos problemas, é necessário então uma Inspeção-Geral do Trabalho com mais vigor? Repara uma coisa, Zé António, nós temos que entender que quando se investe, há sempre uma tendência para uma grande parte dos empresários em rentabilizarem ao máximo os seus investimentos.
o que em certa medida aceita-se, mas caberá sempre ao governo, neste caso o governo de Cabo Verde, criar as condições e gizar de forma clara quais são estas condições para defendermos os interesses dos trabalhadores cabo-verdianos. E aqui deve entrar e entra a Inspeção-Geral do Trabalho. Porque se a Inspeção-Geral do Trabalho não tiver o número de inspectores suficientes, não tiver, por exemplo, os tribunais que têm a responsabilidade no tratamento das questões laborais, também ele com os recursos humanos suficientes, com as condições para, em tempo útil, responder às demandas dos trabalhadores ou às demandas dos investidores, é claro que criaremos mais problemas para a classe dos trabalhadores e para o setor do turismo em si. Portanto, o governo deve dar mais condições, mais e melhores condições à Inspeção-Geral do Trabalho, deve dar condições aos tribunais para, em caso de disputas laborais, poder, em tempo útil, como manda a lei, resolver as questões, e se tudo isso acontecer, todos ficarão satisfeitos e a ganharem, quer os trabalhadores, quer os investidores, porque sabem que existem leis neste país e que a lei deve ser rigorosamente cumprida. E quando não é cumprido, quer por parte do trabalhador, quer por parte do investidor, há um fórum próprio para dirimir estes conflitos. Portanto, nós acreditamos que sim, é preciso mais investimentos, porque o número de trabalhadores no setor turístico é elevado, e para acudir toda esta demanda, pensamos nós que temos que ter maior capacidade estatal para o efeito. Aniceto Barbosa, que também reside na Ilha do Sal, tem constatado essa enorme precariedade laboral nesses setores. Não é a primeira vez que se denuncia precariedade nos setores laboral, sobretudo associada à hotelaria. Bom, primeiramente para dizer que a Ilha do Sal ainda tem desafios significativos na vertente do trabalho, desafios significativos especialmente no setor turístico. É só para dizer que a taxa de informalidade laboral no Sal, felizmente, é inferior à média nacional. Sal tem 24,5% de informalidades contra 53,8% de todo o Cabo Verde. Portanto, não se pode trazer o exemplo do Sal como informalidade agravada só para a Ilha do Sal. Não é verdade. Não, está a dizer a precariedade que estão a denunciar aqui. Precariedade no setor. A informalidade também pode ser, tem mas correlação, tem correlação. Sim, mas com aqui a mais a questão do salário, Não. precário, essas coisas estão a denunciar. Pelo menos isso. É só verificar o número de demanda que tem a Ilha do Sal, nomeadamente das outras ilhas que vão ao Sal à procura de trabalho. Portanto, se é tão precabo-verdiano, não ficava no Sal, se calhar ia para outras paragens. Ou seja, Não é bem assim. O que eu quero dizer com isso? Não estou aqui a defender que não há situações em que devemos ter muita atenção. E é nesta perspectiva, efetivo, que o Governo e as instituições de Cabo Verde têm, de facto, dado uma atenção muito especial. Repare que, após a questão do Covid-19, a Ilha do Sal sofreu imenso com a questão do Covid, se calhar mais do que as outras ilhas. O Sal ficou totalmente parado, mas registrou-se 40% de desempregados na altura. 40%. Mas o governo conseguiu aguentar o Sal e a Boa Vista, ilhas turísticas, precisamente porque nós tínhamos a consciência bem clara que o Sal e a Boa Vista que são o motor do desenvolvimento de Cabo Verde através do turismo. Temos essa consciência. E para além disso, dizer que as respostas dadas pelas instituições neste momento, a questão da delegação da Inspeção-Geral do Trabalho na Ilha do Sal, que se
colocou em 2023, visava melhorar a fiscalização e promover condições de trabalho dignas. Portanto, nós temos uma delegação de inspeção do trabalho na Ilha do Sal. Além disso... Mas está a dizer que essa delegação deve ser mais atuante? Não, eu não diria que tem que ser mais atuante ou menos atuante. A delegação de trabalho tem um plano, tem um programa. Quem sou eu, enquanto político, simplesmente a colocar a mão numa direção-geral do trabalho que tem o seu plano, que tem o seu programa de desenvolvimento interno. Mas acha que essa delegação, essa inspeção está a funcionar normalmente? Eu nas visitas que eu faço, eu respeito muito as pessoas, os funcionários, os colaboradores de todas as instituições. Eu não vou em nenhuma instituição depois para vir colocar mão a dizer que o fulano não está a fazer bem o seu trabalho ou não. Longe de mim. Pelo contrário. Incentivo a fazer e a cumprir com os requisitos que estão estipulados dentro da sua instituição, de forma a que Cabo Verde saia a ganhar. Em relação à Direção-Geral do Trabalho no SAL, estão a fazer o seu trabalho, estão a fazer as inspeções necessárias, o acompanhamento necessário a todos os serviços. Portanto, eu acredito que, de facto, está a cumprir o seu trabalho. Além disso, está num processo de revisão. Estamos num processo de revisão do Código Laboral, bem sabe, com foco na criação de empregos formais e na eliminação da precariedade laboral. Portanto, nós estamos a trabalhar nesse processo. Não são situações que, de repente, acontecem, mas são situações que já estão identificadas, já estão feito o levantamento necessário e as medidas também necessárias para a sua colmatação e a sua resolução. Portanto, nesta matéria, não creio que o SAL é um exemplo disto, porque o SAL efetivamente emprega uma grande quantidade de pessoas. É só ver a demanda que nós temos no SAL e os problemas que nós temos no SAL por causa dessa demanda. Então acredito que o Governo está atento e nós, enquanto deputados também da situação, estamos a acompanhar atentos e a chamar a atenção lá onde for necessário, lá onde a nossa competência nos... Então essa última chamada de atenção do Grupo Parlamentar do PAICV acha que é mais alarmismo do que uma realidade? Não, eu não gosto de qualificar as intervenções. Portanto, o PAICV está na oposição, está a fazer... Estou a dizer, não tem sentido, não tem cabimento, portanto, essas avaliações, essa constatação que dizem ter encontrado no terreno. Não, eu diria que podiam... há sempre um outro ângulo de visão. Portanto, é isso que eu gostaria de dizer. O PSV está a fazer o seu trabalho, mas a população do SAL reconhece no Governo, reconhece no MPD um trabalho exaustivo para a melhoria das condições de vida de todos os cabo-verdianos, nomeadamente os salenses. Não nega que haja precariedade laboral. Como eu disse, a precariedade laboral não é de hoje e o Governo tem estado a trabalhar na resolução do problema da precariedade. Nós assumimos que há alguma precariedade, mas lá onde for necessária a intervenção do Governo, e nós, enquanto deputados, estamos a fazer o nosso trabalho e a ajudar a resolver o problema. Não só com críticas, mas com soluções concretas. Bom, vamos entrar agora num outro tema que são, no passado dia 23 assinalou-se, portanto, o dia do professor cabo-verdiano. António Monteiro, neste momento, quais são os desafios da classe docente? Fala-se na questão da valorização da profissão, a questão da qualificação também dos docentes para as novas exigências. Qual é o olhar da UCID em relação à classe docente? Bem, nós perspectivamos que Cabo Verde deve investir muito mais na classe docente. E deve investir muito mais porquê? Porque o futuro deste país irá depender de forma vincada sobre a responsabilidade dos professores. A forma como forem preparados, a forma como irão transmitir os seus conhecimentos e a forma como irão encarar a educação para o futuro deste país. Ora, perante este cenário de termos nas mãos dos professores, assim como tem sido até agora, a garantia de um futuro num mundo em uma dinâmica tecnológica muito forte, é claro que nós temos que criar as condições para que os nossos professores possam
acompanhar esta mesma dinâmica. Porque dependendo do desempenho destes cidadãos que têm a responsabilidade de transmitir conhecimentos e de preparar as nossas crianças, os nossos jovens para o futuro deste país, poderemos ter ou não sucesso no amanhã. Nós estávamos agora mesmo a falar sobre a problemática de falta de profissionais e termos que trazer de fora ou permitir que venham outros profissionais para nos ajudar no desenvolvimento da nossa economia. Ora, se nós não prepararmos muito bem os nossos professores para saberem exatamente, nos diversos níveis da educação, como transmitir o conhecimento, como, vamos assim dizer, como moldar as nossas crianças para serem mulheres e homens do amanhã com muita responsabilidade, poderemos correr o risco de comprometer o futuro de Cabo Verde. Portanto, o desafio para os nossos professores, primeiro, é fazer com que eles tenham todas as condições que o país possa dar, friso outra vez, todas as condições que o país possa dar para desempenharem as suas funções com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho, para poderem realmente investir no desenvolvimento deste país amanhã. Ora, mas isso tudo vai depender também da forma como nós capacitarmos estes mesmos professores. As nossas universidades também terão que estar muito bem preparadas para podermos preparar professores brilhantes, excelentes, que não só estão na profissão porque a profissão paga melhor, mas acima de tudo estão na profissão porque querem dar um contributo valioso para o futuro deste país e porque sentem realmente que são professores. Nasceram para ensinar e nasceram para garantir a continuidade do desenvolvimento económico e uma estabilidade deste país no amanhã. Portanto, o que nós queremos é que o Governo, ao mesmo tempo que dá as condições para o melhor desempenho, também terá que exigir que os professores apliquem a fundo para podermos garantir o futuro deste mesmo país. Aniceto, quais são esses desafios? Tendo em conta também, em termos de valorização da profissão, vai-me dizer que já foi aprovado o PCFR da classe docente, certamente. Bom, eu nem entrava por aí, porque isso é um facto e é claro, com resultados muito palpáveis para o corpo docente. Não, ainda foi aprovado o resultado quando começaram a sentir o dinheiro. Mas tem retroativos a 1 de janeiro, portanto não é por já aí. As pessoas já começaram a sentir esse dinheiro. Eu não sou professor, não sei, mas já foi aprovado, já está publicado no BO, tem retroativos a 1 de janeiro, portanto acredito que sim, eu tenho que acreditar. Não, eu gostaria de dizer que nós estamos a formar, estamos a valorizar e estamos a apoiar o professor cabo-verdiano como nunca antes em Cabo Verde. Isso é uma realidade e vamos continuar a fazer. Isso é uma realidade. O governo de Cabo Verde tem uma aposta clara, porque entende que a educação, o corpo docente é fundamental para o desenvolvimento de Cabo Verde. É nesta perspectiva que nós estamos a trabalhar. Eu gostaria de ouvir os meus colegas a fazer um destaque nos avanços concretos já alcançados. Quais são esses avanços que... Deu o exemplo do PCFR. Sim. Deu o exemplo do PCFR, que é um plano de formação dos recursos humanos, que é um plano da evolução na carreira dos recursos humanos. Eu não vou aqui destacar o PCFR, que já foi discutido por N vezes, quer no Parlamento, quer na opinião pública, nas redes sociais e tal. Eu gostaria de ouvir também um reconhecer dos desafios residuais que ainda persistem, mas também mostrar
que há planos e ações em curso. Isso é fundamental, não é só dizer ainda temos desafios, ainda temos problemas. Não, temos problemas sim, e devidamente identificados, mas com planos de ações devidamente comprovados que estão em curso neste momento. Depois, também gostaria de ouvir, por exemplo, os meus colegas a fazer um reforço e o compromisso contínuo para a valorização do pessoal docente. É isso que é o mais importante. Como eu disse inicialmente, nós estamos a formar, valorizar e apoiar o professor cabo-verdiano em todos os sentidos. Esse PCFR que está a dizer, já está que é um ganho que está a apontar, no último debate, o PICV diz que é um presente envenenado aos professores. Bem, eu não gosto até de fazer comentários sobre o que o PICV diz ou não diz. O PICV é livre de usar termos que entender. Mas nós perguntamos ao professor cabo-verdiano, podemos voltar a esta questão ao professor cabo-verdiano e perguntar se efetivamente é um veneno, é um presente envenenado com um aumento significativo de salário, que passou, eu posso rapidamente verificar a diferença salarial que os professores vão ter, a questão da carreira do corpo docente, e dizer que eu não gosto de fazer esses tipos de comentário. É só, voltando só a perguntar aos professores, efetivamente, se entendem que não. Esses desafios devem passar então para a formação, como já disse, né? E valorização contínua dos professores, que passa também por quê? Eu diria que nós demos um passo histórico em Cabo Verde. O PICV não reconhece isso. Eu sei que a UCID reconhece. A UCID tem feito discursos de reconhecimento nos avanços que nós temos, mas o PICV nunca fez essa valorização. Pela primeira vez, os professores cabo-verdianos têm um plano estruturado, justo e transparente para a sua progressão e a sua formação. Isto representa, sim, uma valorização real, não apenas promessas, como diz o PICV. Carla Lima, o que é preciso em termos de desafios da classe docente? Qual é o olhar no sentido de valorização da profissão, da qualificação dos docentes para as novas exigências? Qual é a leitura do PICV, sendo certo que o PCFR, que o Aniceto está a dizer aí, vocês disseram que não é um presente envenenado? Bom, eu vou começar por responder ao repto do colega Aniceto, de que gostaria de nos ouvir a falar dos avanços e dos planos de ação que foram feitos. É que 9 anos depois, eu não posso vir aqui à rádio cansar os ouvintes com os planos de ação do governo do MPD que não trouxeram resultados práticos. Eu até gostaria de exaltar, mas exaltar o quê se não há avanços? Não é uma questão de não querer, é uma questão de não poder mesmo, porque não há avanços a serem exaltados. Por isso, desculpa, colega, não poderei responder ao seu repto. Voltando à questão dos docentes, eu acho que a questão relativamente à formação contínua dos recursos humanos na educação tem que ser vista com muita seriedade neste momento. Com as novas exigências trazidas pelas tecnologias emergentes, pela inteligência artificial e por todo esse manancial de conhecimento que este mundo hoje nos oferece, nós temos que ter capacidade de garantir que os nossos professores também tenham essa formação contínua e de alta qualidade que permita acompanhar e garantir que a educação em Cabo Verde tenha a qualidade necessária para que os futuros profissionais tornem-se competitivos. Muitos professores não têm acesso a esses programas de capacitação adequados, não obstante os muitos planos de ação de formação que foram feitos, ainda sentimos que há essa falta de formação contínua. E para além dessa questão da falta de formação, nós aliamos a isso uma outra questão, que é a questão da descontinuidade territorial, que nos traz um problema de equilíbrio regional. Explicando melhor, as oportunidades que muitas vezes os professores podem ter na praia em São Vicente ou no Sal, possam não ter numa ilha, por exemplo,
como a Brava, ou em São Nicolau, ou em Santo Antão. Nós temos também este desafio. Nós temos o desafio também de garantir que, a nível nacional, e referindo também a esse desequilíbrio regional, em todos os pontos do país, as infraestruturas e as condições de trabalho sejam as mesmas, os mesmos para todos os docentes. E ainda o país não consegue oferecer isso aos seus professores. Embora possa-se considerar o PCFR um passo que o Governo deu para a valorização, é apenas um passo, o primeiro para a valorização dos docentes em Cabo Verde, a sua implementação ainda enfrenta desafios. Por exemplo, se olharmos para a lista de transição que o Governo disse que sairia até final de abril, pode rir, mas a verdade é que a lista de transição ainda não saiu. Já saiu? Ainda não. Estamos no final de abril e cadê a lista de transição? Esses atrasos também trazem frustração, trazem alguma insegurança e desconfiança da classe. Há questões relativas à precariedade laboral, que os salários ainda não refletem a exigência das funções que os sindicatos têm alertado e que o Governo também tem feito ouvidos moucos a essas questões. Nós precisamos desta implementação efetiva do PCFR. A verdade é que o Governo anda a dizer melhoramos tudo, melhoramos a vida dos professores, agora têm bons salários. Mas o próprio José António disse que salário é no bolso e ainda ninguém recebeu. Foi aprovado, o Aniceto está a dizer... Exatamente, é uma constatação, é um facto. Está a dizer que tem o retroativo, ou melhor... É um facto. Sim. É um facto. Mas voltando à questão da qualidade de ensino, nós ainda precisamos também de melhores condições nas escolas, melhores laboratórios nas escolas, para garantir que a qualidade do ensino seja melhor. E há uma outra questão também que nós temos que pensar em Cabo Verde, que é o rácio professor-aluno, que também tem que ser equacionado de forma a que a resposta seja mais efetiva para o ensino em Cabo Verde. O Governo tem se referido, e o Ministro da Educação gosta muito dessa questão da avaliação com o nível da OCDE. Eu gosto de dizer é que até chegarmos à avaliação da OCDE, teremos é que ter escolas do nível da OCDE, aprendizagem nível OCDE, para depois chegarmos à avaliação OCDE. Portanto, todo o sistema educativo tem que ser pensado como um todo para que a qualidade do ensino seja aquilo que nós queremos e precisamos para os futuros profissionais deste país. Vamos à última ronda. Começamos agora pelo Aniceto Barbosa. Aniceto, essa questão da valorização, a questão do PCFR, vai evitar a saída de professores, porque praticamente via-se nos boletins oficiais muitos professores que pediam anualmente licença sem vencimento, e também já se sentia essa falta. Essa valorização, essa aprovação, a implementação agora do PCFR é o caminho para combater essa saída? Bom, eu não sei se é o caminho. Só sei que, de facto, é uma política que pode mitigar, de facto, a necessidade de sair ou não sair de Cabo Verde. Portanto, eu acredito que com esta medida e a valorização, como eu disse inicialmente, dos professores, de facto, poderá criar um ânimo, um incentivo para que os professores continuem a laborar em Cabo Verde. Mas eu acredito e sei que a questão da licença sem vencimento decorre de vários fatores e de várias necessidades. Sim, mas essa que era um número considerado... Sim, se calhar... Considerado elevado. Se calhar havia... E os sindicatos associavam essa saída, esse período de licença, sobretudo, ao nível salarial. Repare que a luta dos sindicatos é legítimo, eu por aí também não entro. Eu gosto de frisar no programa do Governo, o que é que o Governo está a fazer para criar todas as condições para que o professor seja valorizado e se sinta motivado na sua profissão. É só dizer que nós pretendemos uma educação de qualidade.
E essa pretensão está espelhada na nossa agenda até 2030, no compromisso que nós fizemos. O ODS 4 é claro nesta matéria. É assegurar a educação equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Portanto, é este o desafio que nós temos em Cabo Verde e que o governo está a correr atrás para resolver esse problema. E, como disse, o PCFR, de facto, é uma ferramenta que pode incentivar o professor a manter no seu posto de trabalho. Claro que só o PCFR não ajuda, não chega, mas temos que trabalhar outras vertentes de motivação do professor. Outras vertentes, por exemplo? Outras vertentes pedagógicas. Por exemplo, falou-se aqui das novas tecnologias e das condições do ensino em si. Eu gostaria de dizer que o grande desafio que nós temos neste momento é prepararmos as escolas e os professores para que o aluno do século XXI, que vive hoje numa realidade digital totalmente diferente do que nós vivíamos num passado recente, a questão da inteligência artificial, a mobilidade e o conhecimento sem fronteiras. Portanto, é um desafio que nós temos para que, de facto, o professor se sinta integrado na plenitude e que não fuja, entre aspas, de Cabo Verde com o objetivo de procurar essas valências em outras paragens que nós podemos ter aqui. Carla Lima, para fecharmos essa parte do que o Aniceto já disse, também perguntava se, enfim, essa valorização que o Aniceto está a dizer, se vai ajudar a estancar essa saída de professores também. Eu acredito que ainda seja insuficiente. Nós temos percebido que cada vez mais realmente os docentes abandonam a carreira e procuram a imigração. E nós, como cabo-verdianos, que sempre acreditamos como a educação como a chave do nosso sucesso, nós, em Cabo Verde, nos 50 anos de independência, e qualquer um de nós aqui, desde criança, ouve isso, que a educação é a chave do sucesso. É a aposta de Cabo Verde ao longo dos anos, pelos sucessivos governos. E este investimento tem que continuar a ser feito. Hoje em dia nós nos deparamos com outras preocupações e outros desafios. Por exemplo, falava da questão das tecnologias emergentes e dos desafios que traz, por exemplo, a inteligência artificial e a formação do cidadão para o mundo. Podemos dizer, por exemplo, neste momento, que todas as escolas de Cabo Verde têm possibilidade de ter acesso à internet? Não temos. E começamos por aí. Começamos pelas condições que as escolas devem ter para garantir que os professores tenham, primeiro, formação contínua, tenham as ferramentas necessárias e possam também trabalhar nas melhores condições possíveis. Aliado a isso, melhores condições nas escolas, seja as condições físicas, seja tecnologia, seja também dar a essas crianças as ferramentas necessárias para esta evolução, que é o que ainda não conseguimos fazer. E é por isso que eu digo que nós temos que ter escolas OCDE antes de avançar para a avaliação OCDE, porque mais importante aqui é a aprendizagem. É aquilo que nós temos no final da cadeia, que são profissionais altamente bem formados, competitivos, que possam competir aqui ou em qualquer parte do mundo. António Monteiro, para finalizarmos, em termos de política de valorização da classe docente, o que já foi feito ou o que está a ser feito vai conseguir estancar a saída dos docentes? Bem, António, nós pensamos que é uma pergunta um tanto quanto complexa e difícil de se responder sim ou não. No entanto, o que nós gostaríamos de dizer é que, consideramos que o PCFR é um instrumento que pode vir a ajudar a debelar esta problemática da saída dos docentes para o exterior à procura de melhores condições. Consideramos que deu-se um salto importante. É claro que não se conseguiu agarrar todas as questões de uma só assentada que a classe docente coloca através dos seus sindicatos, mas pensamos que com este ganho, e provavelmente num prazo de 2, 3 ou
ou mais anos, consoante os sindicatos entenderem, é sempre possível voltar-se a revisitar este documento para que, à medida da dimensão do país, se vá criando as melhores condições para que a nossa classe docente possa estar 100% dedicada à transmissão de conhecimentos às nossas crianças e aos nossos jovens. Porque disso depende, como eu disse há bocado na minha primeira intervenção sobre essa matéria, dependerá, sem sombra de dúvida, o futuro do país. No entanto, nós estamos num mundo em ebulição tecnológica e é preciso que o país crie estas condições, capacite os nossos professores para poderem tirar todo o proveito destes avanços que dia após dia vão surgindo através do desenvolvimento das tecnologias digitais. Daí que aqui é o papel do governo, não só para capacitar os nossos professores para poderem utilizar estas ferramentas de forma bastante tranquila, mas acima de tudo para poderem entender melhor os alunos que já estão a utilizar esta ferramenta com muita destreza. Portanto, a forma do ensino que nós tínhamos anteriormente e aquela que já vem surgindo e aquilo que será o futuro irá exigir de nós, sem sombra de dúvida, que a nossa classe de professores estejam devidamente preparados para poderem ajudar os alunos. Portanto, a inovação pedagógica, pensamos nós que é determinante para se garantir com um sorriso no rosto o sucesso da nossa educação. Muito bem. Agora, uma outra questão tem que ver com a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista e do Maio e a recente polêmica em torno da eleição dos órgãos sociais que tem, enfim, feito, portanto, correr alguma tinta. Por exemplo, as câmaras municipais da Boa Vista e do Maio acusam o governo de tentativa de politização da gestão da sociedade. Também um grupo de empresários da Boa Vista entregou na Procuradoria da Comarca da Boa Vista um pedido de impugnação da eleição do presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento Turístico dessas ilhas e também dos membros dos órgãos eleitos na Assembleia Geral, alegando violação dos estatutos. O Ministério, ou melhor, nesse caso o Ministro das Finanças, garantiu que a decisão dos órgãos sociais da Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista e Maio ocorreu, portanto, cumpriu todos os requisitos legais. Começamos agora pela deputada Carla Lima. Como é que o PAICV tem analisado ou visto esta polêmica em torno dessa sociedade e também essa crítica também desses empresários de que a sociedade já agora não está a cumprir os objetivos. A primeira ronda começou comigo, não sei. Sim, mas já como é que se fez essa gestão, mas estou a seguir essas rondas aqui. Se não quiser falar, eu quero sempre. Vamos lá. Bom, tenho aqui no papel tudo essas rondas. Vamos lá. Bom, a recente eleição dos órgãos da Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista e do Maio tem revelado uma tendência preocupante de centralização e politização da gestão desta sociedade. Desde logo, começando pela polémica relativamente à eleição do ex-presidente da Câmara do Maio, mesmo quando tanto a Câmara da Boa Vista como a Câmara do Maio eram contra e votaram contra a eleição do ex-presidente que perdeu as eleições. Nós temos que entender o seguinte: a sociedade não pode ser um lugar onde o Movimento para a Democracia vai colocar ou apoiar as pessoas que perdem as eleições. Antes, o presidente da Câmara da Boa Vista, que tinha perdido as eleições, não sei se lembra, também foi para a sociedade.
também foi para a Sociedade de Desenvolvimento Turístico. Depois agora é o presidente da Câmara do Maio. Tem mais um vereador também que perdeu as eleições e é um job for the boy que se arranja na sociedade. A Sociedade de Desenvolvimento Turístico da Boa Vista e do Maio tem que servir para o desenvolvimento da Boa Vista e do Maio, e não para o MPD ter espaço para colocar as pessoas que lhe fazem um favor indo às eleições, perdem a recompensa pelo favor feito, é ir colocar-lhes na sociedade. Acho que essa partidarização da sociedade é que não pode ser. O governo pode ter 51%, mas isso não lhe dá o direito de instrumentalizar a seu belo prazer esta sociedade. E se calhar também por causa disso que, na sua perspectiva, então, a sociedade não está a ter o êxito que se... Há, neste momento, e não é só eu que o digo, os próprios empresários criticam a sociedade, dizendo que não tem conseguido atrair investimentos significativos para a ilha. A Ilha do Maio, por exemplo, mais de 9 anos e das promessas feitas por este governo, a ilha continua abandonada. Quais são os investimentos que a sociedade atraiu para a Ilha do Maio que já foram concretizados e que se traduzem em desenvolvimento turístico, em emprego? Onde é que está? Quais são as contas que a sociedade prestou em relação a isso até este momento? Nada. Nós temos, neste momento, uma sociedade que gasta elevados recursos. Há avalos atrás de avalos, que são dados com garantia do Estado à sociedade. Mas grandes obras prometidas não avançam. Está paralisadas os projetos na Boa Vista e o Maio simplesmente foi esquecido pela sociedade. Vamos voltar a uma outra ronda, Carla Lima. Não queria começar, mas agora já não quero falar. Bom, António Monteiro, a partir de São Vicente, como é que a UCID tem acompanhado essa polêmica em torno da eleição dos órgãos sociais da Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista e do Maio? Bem, nós acompanhamos isto com alguma apreensão, na medida em que nós estamos a falar de uma empresa em que o Estado tem dado vários avalos. Só para se ter uma noção, para as pessoas lá em casa entenderem melhor, a Sociedade de Desenvolvimento Turístico Boa Vista e Maio tem um passivo de mais de 10 milhões de contos. Mais de 10 milhões de contos. Isto é, 2,5 milhões de contos. É muito dinheiro para um país com escassos recursos, com tantas vulnerabilidades como é o nosso país. Portanto, nós, a UCID, partimos do princípio que, a priori, é preciso ter-se muito cuidado na gestão desta empresa. E nós ficamos sempre preocupados quando vemos que esta empresa tem servido para brindar as pessoas que o MPD e o governo entendem merecer este brinde. Ora, não pode ser. Se o MPD ou o governo entender que tem que dar brindes a algumas pessoas, podem fazê-lo, mas que o façam dos seus bolsos. Porque dar de presente o Conselho de Administração, eu não tenho nada contra o ex-presidente do Maio, até porque é uma pessoa que eu tenho muito respeito e sou amigo dele. Mas não pode, e não é a primeira vez, já aconteceu em outras instituições. Quer dizer, não se pode estar a brindar aqueles que perdem. Eu já perdi N eleições. E ninguém brindou o Monteiro com nada, né? Brindou com rigorosamente nada. Muito bem. Monteiro, vamos ouvir agora o Aniceto e depois voltaremos. 5 milhões de contos exigiria que o governo tivesse cuidado e que realmente pusesse ali, lançasse um concurso público para um gestor de topo, para poder atrair investimentos para Boa Vista, atrair investimentos para o Maio, porque se estas ilhas dispararem a nível turístico, o país terá mais ganhos, assim como tem com a Ilha do Sal. Portanto, nós temos os nossos ovos de ouro, os 2 ovos de ouro, continuam ainda na incubadora sem poderem sair de lá. Aniceto Barbosa, aqui tanto a Carla Lima como o Monteiro está a dizer que praticamente, como o Monteiro acabou de dizer agora, a sociedade está a servir como um brinde.
para os perdedores. Bom, então, é isso que o MPD está a fazer? Diria e perguntava aqui a colega Carla se os dois ex-candidatos que perderam a Câmara Municipal do Sal em tempos, que vieram para o governo, se foi também um brinde do PAICV a esses candidatos. Eu não creio. Acredito que quem faz escolhas baseadas nos critérios pré-definidos e nas competências das pessoas. E a contestação desses empresários das duas câmaras municipais? Vamos focar primeiro nas questões. Nós estamos aqui num debate a contrapor as ideias. Pois, estou a colocar apenas os assuntos em cima da mesa. Quer a colega Carla, quer o deputado Monteiro, está a fazer referências de brindes e de Job for the Boys. Sim. Mas isso não acontece só com o MPD agora, porque o termo que estão a utilizar, mas, como eu disse, aconteceu já num passado bem recente e até foram para o governo. O governo, onde tem todas as cartas para dar. Portanto, é claro, temos que ser coerentes nas nossas afirmações e prelações. Depois, para dizer que, portanto, a sociedade foi criada para promover o desenvolvimento turístico sustentável e integrado das ilhas da Boa Vista e do Maio. E atua como uma entidade pública empresarial, em que o governo tem 51%. O Estado de Cabo Verde tem 51%, o governo. Depois diz que as câmaras municipais, quer da Boa Vista e do Maio, têm as outras parcelas. Sim, Boa Vista 35% e Maio 14%. Portanto, é nesta configuração da sociedade é que devemos olhar para o contexto da sua administração. Portanto, nós não podemos ter câmaras com 14% a querer impor uma determinada administração, uma determinada orientação só por razões políticas, não por razões do desenvolvimento concreto dessas duas ilhas. Portanto, é nesta perspectiva que eu entendo a justificação dada pelo Ministério das Finanças. Ou seja, comunicado. Concorda com essa eleição, com a forma como o processo aconteceu? Não, repare, eu perguntava da seguinte forma: o processo foi ilegal? As eleições decorreram de forma ilegal? Não foi. Foi de acordo com o estatuto da sociedade. Portanto, nós não podemos estar aqui agora a dizer que o estatuto não está da forma, não está legal só porque não foi contemplado as orientações ou as ideias dos minoritários. Portanto, nós temos que respeitar o estatuto em primeiro lugar. Há um estatuto da sociedade que define todos os critérios, como é que se faz a eleição dos órgãos da sociedade, e é neste contexto que o governo, de facto, fez a nomeação do candidato. Agora, depois, só para complementar aqui uma coisa assim. O ex-presidente da Câmara do Maio, que agora é o presidente do Conselho de Administração. A colega deputada Carla e o colega Monteiro. O Monteiro já disse que é muito amigo dele, etc. Eu pergunto, é um incompetente deste país? Pergunto, é um incompetente deste país ou é um jovem extremamente competente? Só porque perdeu umas eleições? Portanto, eu não acredito nisso. Eu confio nas pessoas, até prova o contrário. E ninguém é titular permanente ou definitivo de nenhum cargo público. Isso é que temos que pôr na cabeça. Há uma avaliação permanente das pessoas que estão a exercer cargos públicos, na administração pública, nos institutos públicos, nas empresas públicas. Ou seja, deve ser analisado pelo resultado. Pelo resultado, exatamente. Pelo resultado e não pela pessoa, porque era presidente da Câmara ou não. Perdeu umas eleições, mas não perdeu as competências técnicas que tem o meu conterrâneo e o meu colega. Agora, António Monteiro, o grupo de empresários da Boa Vista que está a contestar essa eleição pede também uma avaliação da atual estrutura da sociedade. Diz que está atolada em dívidas, alega que nos últimos anos não tem conseguido trazer investimentos.
e que o custo anual de funcionamento é de cerca de 150 milhões, que o presidente do Conselho de Administração ganha por mês 450 contos e que, em termos de funcionalidade, esta sociedade não está a tirar ou a conseguir atrair esses investimentos e que nos últimos 19 anos não conseguiu trazer grandes investimentos. Como é que vê isso? É necessário rever, portanto, essa estrutura, essa sociedade? Eu disse há bocado na minha primeira intervenção. Sim, já tinha aflorado isto. Sim, que nós temos uma empresa com 10,5 milhões de contos de passivo. Só ultrapassado pela IFH, 10,7, e pela Eletra, 27 milhões de contos de passivo. Portanto, é muito dinheiro. Isto é dinheiro que nunca mais acaba, é dívida que nunca mais acaba. Portanto, o passivo dificulta o funcionamento desta instituição. Portanto, é aqui que nós perguntamos, durante toda a existência desta instituição do Estado, desta empresa do Estado, o Maio, o que é que o Maio ganhou em termos de desenvolvimento do seu potencial turístico? Em termos de desenvolvimento do seu potencial industrial? Ganhou alguma coisa? Rigorosamente nada. A Boa Vista, com todo o potencial que tem a nível do desenvolvimento turístico, em todos estes anos, quantos investimentos é que se conseguiu atrair? Também muito pouca coisa aqui. Portanto, nós entendemos que uma instituição deste calibre, que deve promover a criação de riqueza nestas duas ilhas, que depois irá ser espalhada pelas outras ilhas de Cabo Verde, deve ter gestores de topo, pessoas que conheçam por esse mundo fora onde ir bater a porta para atrair investimentos para Cabo Verde. E isto não está a acontecer. E, de facto, quando temos uma empresa como esta, que está a servir, infelizmente está a servir para os governos, não é o governo do MPD, para os governos colocarem as suas gentes lá, ao invés de colocar em primeiro plano a capacidade reconhecida. E aqui é preciso, não é dizer, não, vamos pôr, depois vamos ver as capacidades, vamos ver os resultados. Não. É preciso ter resultados, a priori, colocar ou fazer concursos públicos e a sua capacidade vai determinar que será o vencedor e para fazermos as coisas andar. Monteiro, só para precisar aqui, o Ministro das Finanças, Olavo Correia, disse que Miguel Rosa possui um perfil e um currículo e experiência adequado para o exercício do cargo. Eu não estou aqui para avaliar a pessoa. Não, estou a dizer nesse caso concreto. Sim. Não, o ministro das Finanças pode dizer o que bem entender. Ele pode, pronto. Se fosse eu também colocar alguém de minha confiança, iria pintar-lhe de cor-de-rosa, né? Não iria pintar-lhe de cinzento. Está a pintar o Miguel Rosa. Eu não iria pintar-lhe de cinzento. Pintava de cor-de-rosa. Se fosse eu a colocar alguém para defender as asneiras que eu pudesse ter. Muito bem, Monteiro, vamos agora agora é a vez do Aniceto Barbosa. Aniceto, neste momento é preciso reavaliar esta sociedade, tendo em conta os custos e o benefício que está a ter? Bom, primeiro eu queria só aprofundar um bocadinho mais a questão da sociedade em si, dos projetos de investimentos, para dizer que o plano de ordenamento detalhado do Maio já foi publicado desde 7 de novembro de 2024. Foi publicado. Diz que abrange uma área de 342 hectares na Zona de Desenvolvimento Turístico Integrado, a ZDTI, no sul da Vila do Maio. O plano visa criar comunidade sustentável em termos económicos, ambientais, sociais, integrado, e o projeto turístico Little Africa Maio. Portanto, todos nós conhecemos este projeto e já foi discutido até no Parlamento esta questão, orçado em 500 milhões de euros. Agora, esse é um dos projetos que foi, de facto, atraído pela sociedade para o projeto. Sr. Aniceto, também esse projeto há muitas críticas de que não tem saído do papel. Não, repare, projeto com esta dimensão. Um projeto com esta dimensão não sai do papel de um dia para o outro. Ok.
o projeto desta dimensão, é preciso trabalho. Um trabalho no seu planeamento, um trabalho na sua execução financeira, na sua montagem financeira, em projetos ambientais, licenciamentos, enfim, um conjunto de matérias prévias para que este projeto venha a sair do papel. Nós auguramos que saia o mais breve possível, a bem do Maio e a bem de Cabo Verde. Estou a dizer agora, só para finalizar, o Aniceto Barbosa defende que é preciso, ou melhor, que não há necessidade de reavaliar a atual estrutura da sociedade. Não, repare, a questão da sociedade, efetivamente, está num processo de reavaliação. Portanto, não está estagnado. Não é o projeto que havia anteriormente. Aliás, há uma nova dinâmica na sociedade e é por essa razão também que foi eleito um novo Conselho de Administração, precisamente para dar corpo às mudanças significativas que vão ocorrer dentro da orgânica e dentro da estrutura da sociedade. Portanto, eu acredito que o Governo está a fazer esse trabalho fortemente, de forma a poder impulsionar todos os projetos que estão, que deviam ser atraídos há mais tempo, mas que estão neste momento em pipeline. Muito bem. Carla Lima, concorda que é preciso avaliar a atual estrutura da sociedade e comparando os custos e os benefícios? Eu concordo, mas antes de avançar para essa avaliação, eu gostaria de dizer o seguinte. Aqui não está em causa as competências existentes ou não do Miguel Rosa, ex-presidente da Câmara do Maio. Nós não estamos a falar da pessoa em si, e é preciso deixar isso bem claro, se é competente ou se não é competente. Nós estamos a falar do processo e da forma como o Governo tratou essa questão. Até porque não foi a primeira vez. Quando o ex-presidente da Câmara da Boa Vista, o Jais, perdeu as eleições, para onde é que o Governo mandou? Sociedade de Desenvolvimento Turístico da Boa Vista e do Maio. E agora repetiu a mesma coisa com o Miguel Rosa, que perdeu as eleições no Maio. Não é algo que aconteceu só desta vez. Até é recorrente. O Governo tem usado a estrutura da sociedade para colocar pessoas em job for the boys. Eu repito isso. E isso deve ser avaliado. Se o Miguel é competente, se o Jais é competente, façam concursos públicos e façam recrutamentos transparentes e eles lá concorrem e ganham. O PSV defende que devia haver um concurso público para recrutamento de gestores altamente qualificados, tendo em conta... O está a dizer que é preciso ter coerência. Nós temos coerência. Ou quer também que o Governo passe a ter concursos no Governo? Ele falava do Governo. Ok. Aí já começa a entrar em coisas que só sobre a avaliação, pode explicar. Sobre a avaliação da estrutura da sociedade. Exatamente. Eu acho que essa estrutura também tem que ser avaliada. Não é pelo fato do Governo. Ele diz que o Estado tem 51%. Não. O Estado tem 100% porque os municípios também fazem parte do Estado. O Governo controla 51%. Isso não lhe dá o direito de passar por cima dos poderes locais, das câmaras municipais e fazer o que bem entender quanto à eleição ou à nomeação dos gestores. É preciso também respeito pelo poder local. É preciso respeito por aqueles que no dia a dia gerem o terreno, o território, que são os municípios. E o Governo não teve esse respeito e agora o deputado vem falar que se tem 51%, peço desculpa, pode eu peço imensas desculpas, pode nomear quem quiser e usar a sociedade para distribuir favores a pessoas que perdem as eleições. Em relação àquilo que dizia o Monteiro, eu concordo plenamente. É preciso reavaliar a estrutura da sociedade. É preciso ir além e fazer auditoria independente às contas e ver a questão desses passivos e também ver esses projetos que não estão a avançar. É preciso fazer isso e é preciso
pôr fim às nomeações partidárias, para garantir que os gestores, sim, sejam gestores recrutados em processos transparentes, que tenham as competências reconhecidamente comprovadas para gerir essa sociedade. Tudo isso tendo em conta uma única coisa, para que realmente a sociedade sirva para o desenvolvimento efetivo da Ilha do Maio e da Boa Vista. E neste momento acha que não está a servir? Não está. Não está porque os próprios empresários falaram em custos operacionais de 150 milhões de escudos por ano. Nós estamos a falar de um passivo de mais de 10 milhões de contos. Nós estamos a falar de uma sociedade que recebe avalos atrás de avalos do Estado, mas que as grandes obras prometidas continuam em pipeline. Ou seja, ainda não foram concretizadas, ainda não tivemos o impacto no turismo no Maio. Continuamos a aguardar o grande arranca, o grande salto para o turismo no Maio, que ainda não aconteceu, e mesmo as obras na Boa Vista, que começaram, foram paralisadas ou estão em projetos inconclusivos. Portanto, nós não podemos dizer que a sociedade esteja, neste momento, a cumprir a missão para a qual ela foi criada. Aniceto, ainda para complementar e para finalizarmos também o programa, esses empresários argumentam que, por exemplo, a Ilha do Sal está a desenvolver sem ter uma sociedade de desenvolvimento turístico, enquanto que a Boa Vista, segundo dizem, está parada e a Ilha do Maio está abandonada, mas o Aniceto tinha apresentado um projeto que foi captado por essa sociedade. Não, exatamente. Bom, primeiro para aqui pôr alguns pontos nos is. Dizer que, efetivamente, no passado dia 21 de março, a Assembleia Geral da Sociedade reuniu-se para as eleições dos órgãos sociais. De referir que o Estado de Cabo Verde tem 51% de capital social, o município da Boa Vista 35% e do Maio 14%. Claro, dizer mais, o procedimento para a eleição dos órgãos sociais da sociedade encontra-se regulado nos estatutos da respectiva sociedade. Portanto, não inventamos nada, está regulado. Bem como os outros quadros legais de governança societária, nomeadamente o Código de Sociedades Comerciais. Portanto, tudo isto é regulado. Nós não estamos a inventar absolutamente nada. Dizer que o atual presidente do Conselho de Administração fica conotado com Job for the Boys, eu acho uma falta de respeito a todo o tamanho para os cabo-verdianos e para os quadros cabo-verdianos. O Miguel Rosa é um quadro muito competente e que tem demonstrado essa competência ao longo da sua carreira ainda jovem na administração pública e na gestão da coisa pública em Cabo Verde. E também acho que o salário praticado na sociedade está adequado com as atribuições. Isso que é a conversa, porque o salário das sociedades, das empresas públicas estão reguladas, também publicadas no BO. Lembro que o MPD tinha prometido um teto salarial, acho que é 350. O MPD estipulou 300 contos para a administração, o PCA da administração, e 270 contos para os administradores. É isso que é o quadro que está publicado desde 2016. Estou a dizer agora aí da sociedade que estão a dizer o PCA ganha 450. Não, falso. Não é verdade. Isso é falso. Já foi desmentido até pela sociedade. Então? Foi desmentido pela sociedade. É que é? O quadro, se quiser os dados, eu vou lhe dar já os dados. É absolutamente falso, diz aqui o comunicado da sociedade, é absolutamente falso que o presidente do Conselho de Administração da sociedade ofere um vencimento mensal de 450 contos. Depois diz, como erradamente é propalado, a sociedade, ninguém recebe mais do que fixado na lei. Portanto, ninguém recebe, diz mais. A administração e todos os seus colaboradores estão focados e firmes no cumprimento das suas atribuições. É ir à legislação e ver o que é que está publicado no BO, então depois para podermos dar. Especulações não vale a pena, vamos nos factos reais. E Carla, para terminar? Não, para terminar, relativamente à sociedade... Não esquecemos do Monteiro, não. O Monteiro vai fechar. Vamos. Eu reafirmo que a questão da politização ou partidarização
do Conselho de Administração da Sociedade seria evitada se o Governo tivesse lançado um concurso, colocado fim às nomeações partidárias para a sociedade, que não é a primeira vez que o faz, e tivesse recrutado gestores dentro das capacidades nacionais, com qual essas capacidades que o colega Aniceto atribui ao seu colega de partido Miguel Rosa, pudesse concorrer e ganhar e com toda a transparência ir lá implementar o projeto que terá para o Maio e para a Boa Vista. Seria a melhor forma de fazer isso. Mas é preciso pensar também na questão da auditoria independente e imediata em relação às contas da sociedade, em relação aos projetos e à dívida que se acumula na Sociedade de Desenvolvimento da Boa Vista e do Maio. Agora sim, António Monteiro. Sim. Relativamente a essa questão do Maio e da Boa Vista com a sociedade, nós pensamos que são duas ilhas que podem trazer alguma riqueza a este país. Portanto, durante a vigência dessa sociedade, os resultados não são interessantes. Pelo contrário, nós temos o passivo, que eu disse há bocado, 10,5 milhões de contos, e é importante revertermos essa tendência. Quer dizer, nós não podemos continuar a ter o governo a dar um festival de avales para esta sociedade e cujos resultados nem vê-los. Nós temos que relembrar aqui, por exemplo, o Little África do Maio foi anunciado, se não me falha a memória, há 5 anos atrás, em 2020. Mas até este momento, nem sequer o início de qualquer coisa para se dizer, não, vai-se começar. Nós entendemos que mobilizar 500 milhões de euro não é a toque de caixa. Mas não se vai mobilizar 500 milhões de uma só assentada. Pode-se iniciar o projeto com 50, com 25, com 50, com 100, com 75 e vai aumentando a escala. Portanto, termos instituições que, ao invés de trazerem ganhos, criação de riqueza para o país, estão a dilapidar o erário público, pensamos que não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, ainda mais quando estas instituições, estas empresas, são utilizadas para o governo colocar lá alguns amigos. Porque uma empresa como a Sociedade de Desenvolvimento Turístico de Boa Vista e Maio tinha obrigatoriamente que ter em concurso. Procurar gestores de topo que pudessem fazer valer o potencial de crescimento de riqueza destas duas ilhas. Mas isso, infelizmente, não aconteceu e pensamos que aquilo que já se disse aqui, a auditoria deverá ser feita para que realmente se saiba o que se tem andado a fazer durante todos estes anos nesta Sociedade de Desenvolvimento Turístico de Boa Vista e Maio. Muito bem, já temos 11 horas e 58 minutos, já estamos já na reta final do nosso programa, direto ao ponto. Agradecemos a disponibilidade dos deputados Aniceto Barbosa, do Movimento para a Democracia, Carla Lima, do Grupo Parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, e do deputado António Monteiro, que participou no programa a partir da ilha de São Vicente. Neste feriado municipal, desejamos a todos então um bom resto do feriado. Direto ao ponto. Nós fra li para modo creobi. Qual é que é alternativa? O que é que vamos fazer? Vamos alterar as leis ou vamos alterar as mentalidades? Essa a ótica, não pensar na redirecionar qual a solução que esse país precisar. Viemos para, em conjunto, criarmos as pontes para consensos que vão ao encontro daquilo que é a expectativa também dos cabo-verdianos. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto.